Entre os que chegaram diante do trono, havia um grupo que carregava algo diferente dos demais. Não era culpa consciente, não era indiferença deliberada com a própria existência espiritual. Era convicção. Uma convicção construída ao longo de anos, sustentada por experiências reais, por emoções genuínas, por uma dedicação que consumiu tempo, energia e recursos. Eles haviam pregado, não uma vez, não ocasionalmente. Haviam construído ministérios, aberto igrejas, viajado para anunciar uma mensagem que acreditavam com sinceridade ser verdadeira. Alguns haviam expulsado demônios em nome de Jesus. Outros haviam operado curas que eles mesmos não conseguiam explicar racionalmente. Outros ainda haviam profetizado e as palavras se cumpriram. Do lado de fora, não havia como distingui-los dos que estavam no caminho certo. Jesus narrou esse momento ele mesmo, sem deixar espaço para reinterpretação. Disse que naquele dia muitos lhe diriam: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Mateus, capítulo 7, versículo 22. A resposta que recebem não contesta as obras, não diz que as curas foram falsas ou que as profecias nunca aconteceram. Diz apenas: nunca vos conheci. Essa palavra conheci carrega no original grego um peso que a tradução costuma suavizar. Não é conhecimento intelectual, não é familiaridade religiosa, não é o reconhecimento de quem viu o outro de longe durante anos. É o conhecimento íntimo de uma relação real, o tipo que se constrói no interior da vida, não no palco dela. O que Jesus declara a esse grupo não é que eles fizeram pouco, é que por trás de tudo que fizeram, a relação genuína com ele nunca existiu de verdade. O nome foi usado, a estrutura foi habitada, a linguagem foi dominada, mas o encontro real, a rendição que transforma a pessoa por dentro antes de qualquer obra visível, nunca aconteceu. Esse é o erro mais devastador possível. Não porque seja o mais grave em termos de ações praticadas, mas porque é o único que não gera alarme. O criminoso sabe que transgrediu. O indiferente sabe que escolheu não se importar. O religioso de fachada genuinamente acredita que está bem, e essa certeza o isola de qualquer questionamento interno que pudesse conduzir a uma revisão real. A confusão começou antes, muito antes do momento do trono. Começou no instante em que alguém aprendeu a linguagem do Espírito sem ser habitado por ele, no instante em que a emoção de um culto foi confundida com a presença de Deus, no instante em que a aprovação da comunidade religiosa substituiu a intimidade que só existe num lugar sem plateia. Não é uma crítica a denominações nem a formas específicas de adoração. É um diagnóstico que atravessa toda a estrutura religiosa sem distinção, porque a tendência de substituir o relacionamento pelo desempenho não pertence a nenhuma tradição em particular. Ela pertence à natureza humana. A diferença entre esse grupo e os que estavam genuinamente no caminho certo não era visível por fora. Às vezes, por fora, o religioso de fachada trabalhava mais, aparecia mais, produzia mais resultados mensuráveis. A distinção estava numa camada que nenhum olho humano consegue alcançar, na direção do coração em relação a Deus, se havia entrega real ou apenas serviço gerenciado. Servir pode ser uma forma de controle. É possível construir toda uma vida religiosa que, no fundo, mantém Deus a uma distância segura, onde ele recebe as obras, mas não recebe o interior, onde o relacionamento existe nos horários e nos formatos escolhidos pela pessoa, nunca ultrapassando o ponto em que exigiria rendição genuína. Diante do trono, essa distinção que havia sido invisível a todos durante décadas, tornou-se a única coisa que importava. O grupo não foi rejeitado por ter feito pouco.
Foi rejeitado porque o Deus que professavam jamais havia sido, de fato, o Senhor de suas vidas. E há uma diferença enorme entre proclamar alguém como Senhor e viver sob a autoridade real dessa senhoria no cotidiano, nas decisões privadas, nas áreas da vida que ninguém vê. Esse capítulo da história humana não foi escrito para provocar paranoia espiritual. Foi registrado para que a pergunta honesta pudesse ser feita enquanto ainda há tempo de receber uma resposta diferente. Porque entre os que ouviram, nunca vos conheci, e os que não ouviram, havia uma separação que não foi construída no último dia. Foi construída ao longo de cada dia anterior, num terreno que muitos nunca inspecionaram, porque pareciam estar indo bem. O outro livro estava prestes a ser consultado, e o que determinava estar nele não era a quantidade de obras realizadas, nem a intensidade das experiências espirituais vividas, mas algo de natureza completamente diferente, algo que começava muito antes de qualquer pregação, muito antes de qualquer ministério, numa decisão silenciosa, que ou havia sido tomada de verdade ou havia sido apenas ensaiada. O outro livro era diferente de tudo que havia sido consultado até aquele instante. Os registros das obras documentavam o que cada pessoa havia feito. Este carregava algo de outra natureza. Nomes. Apenas nomes. Sem histórico de realizações ao lado, sem pontuação acumulada, sem coluna de méritos que justificasse a presença de cada um ali. A lógica que havia governado o pensamento religioso de inúmeras gerações dizia que entrar nesse livro era questão de acúmulo, de suficiência moral, de uma balança onde os atos corretos precisavam superar os erros. Diante do trono, essa lógica havia se revelado completamente inadequada para descrever o que o livro realmente era. João o chamou de livro da vida do Cordeiro. Não o livro das conquistas, não o registro dos aprovados por desempenho. O livro da vida, como se a vida a que ele se referia fosse uma qualidade específica de existência, não simplesmente o fato biológico de ter respirado por alguns anos sobre a terra. Jesus explicou essa qualidade numa conversa noturna com um homem chamado Nicodemos, um líder religioso que havia chegado com perguntas sérias e saído com uma resposta que levaria tempo para assentar. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. Nascer de novo não era metáfora decorativa. Era a descrição literal de uma transformação que acontece no interior de uma pessoa, quando ela se rende de verdade à autoridade de Cristo.